Olá, bom dia para todo mundo. Aparecendo aqui com a minha voz rouca, matinal, com o meu cafezinho, que na verdade não é café, é chocolate, para começar mais um vídeo das nossas manhãs sistêmicas. Bom dia para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Hansen, eu trabalho com análises sistêmicas e eu tenho um projeto aqui no meu IG de comentar com vocês algumas percepções que eu tenho de algumas coisas que eu vejo, livros que eu leio, filmes que eu assisto, né? Geralmente a gente faz toda terça-feira de manhã, 7h30 da manhã, mas por conta da minha agenda, essa semana eu transferi para quinta-feira. Oi, Josi, vou falar sobre sistêmica, sim. Eu vou comentar sobre o livro e trazer as percepções sistêmicas do que eu li. Inclusive, já vou dizer aqui para vocês que o livro que a gente vai comentar é Lolita. É um livro bastante polêmico que fala sobre violência sexual infantil e pedofilia, né? Então, vamos chegando. Se você acha que esse assunto vai ser bom para alguém que você conhece, manda aí no aviãozinho aqui, ó. Já sai mandando para todo mundo. Bom dia, Cleo. É muito interessante e eu acho que é um livro que, apesar de ser polêmico, todo mundo devia ler mesmo. E eu vou explicar por quê. Deixa eu botar aqui os meus olhos para poder ir lendo e explicando para vocês. Estou aqui com meu cafezinho, então, uma vez ou outra, eu vou tomar meus goles aqui, tá? Bom, gente, primeiro de tudo, eu queria saber se alguém aqui já leu esse livro. Se vocês têm hábito de leitura, coloca aqui para mim se vocês já leram esse livro. Quem tá assistindo o replay e quiser comentar também se já leu o livro, é legal para eu saber, tá? Já vou começar dizendo que esse vídeo aqui hoje não é uma resenha. A gente vai comentar mesmo sobre o livro, então vai ter spoilers. Quem não gosta de spoiler, então pode assistir depois que lê, né? Mas a gente vai comentar sobre algumas partes do livro, porque é bastante importante, tá? Não leu, né? Ok. Assim, gente, eu também não tinha intenção de ler esse livro. Esse livro é um clássico, né? É um livro muito aclamado, todo mundo diz, também não leu, né? Todo mundo diz que é um dos melhores livros do autor. Na verdade, é o grande boom do autor, assim, é o que estourou. Eu não tinha intenção de ler esse livro, porque eu tinha uma visão, eu sabia que falava sobre esse assunto, e eu não tinha intenção de ler nada sobre isso até um tempo atrás. Quando, né, o ano passado, mais ou menos, eu li este livro aqui, que chama Minha Sombrinha Vanessa, que fala sobre o assédio sexual infantil entre uma aluna e um professor. E o professor, ele tenta seduzir, né, aquela criança, a aluna, dando o livro Lolita para ela ler. E aí, nesse livro aqui, então, fala muito sobre esse livro aqui. E aí, eu realmente não resisti, acabei comprando Lolita para ler por causa do Minha Sobrinha Vanessa, que fala muito sobre Lolita. E aí, gente, assim, qual que era a minha visão que eu tinha, né, de Lolita? Que era um livro que ia abordar esse assunto bem complicado. Bom dia, Rafa. Então, esse livro, ele é polêmico porque ele foi lançado originalmente em 1955. Esse autor, o Vladimir Nabokov, ele é russo, ele foi para os Estados Unidos e lá ele tentou publicar esse livro, só que eles não deixaram, ninguém quis publicar esse livro lá porque eles diziam que era um livro muito forte. E ele só conseguiu
publicar esse livro, se eu não me engano, foi na França, tá? E ele ficou muito polêmico, por quê? Porque muitas pessoas que leem esse livro encaram, pasmem, como uma trágica história de amor entre um adulto e uma criança. A gente tá falando aqui, gente, se eu não me engano, ele tem 37 ou 38 anos e a menina tem 12, tá? Então, outros acreditam que não é uma história de amor, é realmente uma história de pedofilia. Mas o problema aqui foi que Lolita seduziu o adulto. A criança seduziu o adulto. E aí também já vou começar dizendo aqui que Lolita é o apelido que o Humbert, né, que é o adulto, dá para ela, mas o nome dela é Dolores. Ninguém chama ela de Lolita. Isso é um apelido nojento que ele deu e leva o nome, o livro, tá? E deixando aqui mais ou menos um contexto para vocês que não leram o livro, tá? Quem tá entrando agora, me fala se por acaso já leu. As meninas que estavam antes disse que não tinham lido ainda. Então, assim, a gente começa o livro, tá? Logo aqui no prefácio, nas primeiras páginas, não é spoiler essa parte. Nas primeiras partes, a gente já descobre que todo mundo morreu a essa altura, tá? E antes esse homem, ele tá preso, ele estava preso, ele ia ser julgado, e aí, antes do julgamento, ele acabou falecendo. Mas antes de falecer, ele começou a escrever um manuscrito para dar para o júri. O júri que estaria ali no julgamento dele, ele escreve esse manuscrito para ele explicar tudo o que aconteceu na vida dele para ele estar até ali naquele momento. A gente que tá lendo não sabe por que ele tá ali. Muita gente vai achar, ele tá ali porque ele é pedófilo, mas no livro acontecem várias coisas que eu não vou chegar a falar isso porque seria um spoiler muito grande para quem vai ler. Mas a gente não sabe por que ele tá lá e aí ele faz esse manuscrito pro júri, tá? Então, tudo que a gente vê aqui é uma carta do pedófilo, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é que tudo que você lê aqui vem por um ponto de vista de um criminoso, de uma pessoa que está tentando se safar do júri, né? Então, ele tem uma lábia, ele tem uma maneira de contar as coisas segundo a percepção dele das coisas. Então, esse é o ponto principal do livro e é o que me deixa, às vezes, preocupada, porque as pessoas leem achando que é uma história de amor porque está sendo contada por uma pessoa doente, né? Essa pessoa aqui, gente, não é confiável. Você não pode ler tudo que ele escreveu aqui achando que foi exatamente como aconteceu. Afinal, esse homem está preso e ele está tentando persuadir o seu júri, tá? Mas, uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, e que assim, até pouco tempo para mim foi uma novidade, eu queria saber a opinião de vocês aqui a respeito dessa questão da pedofilia. Pedofilia, gente, hoje não é crime. Vocês sabiam disso? Coloca aqui pra mim, eu sabia ou eu não sabia que pedofilia não é crime. Como assim, Sheila, pedofilia não é crime? Gente, pedofilia, segundo o Ministério da Saúde, pedofilia é um transtorno psiquiátrico. E assim como o cleptomaníaco não é criminoso em si, ele só é criminoso se ele vir a roubar, né? Se ele vir a cometer o delito, o pedófilo também não é criminoso só por ser pedófilo. Ele só se torna um criminoso quando... Pois é, o pessoal não sabia, né? Pois é, o pedófilo só se torna um criminoso se ele ir a vias de fato e fazer alguma coisa com uma criança. Mas se ele não atacar alguma criança, ele não chega a ser um criminoso. Ele é tratado, sim, como uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Então, gente, a primeira coisa que eu vou trazer aqui é essa visão,
né? Sheila tá aqui falando isso para passar passar o pano pro pedófilo? Não. Eu trouxe isso daqui para vocês, porque além de ser algo que eu soube recentemente, que eu também não sabia, para explicar um pouquinho sobre o que o narrador aqui conta pra gente, tá, gente? O nome do narrador, gente, é Humbert Humbert. Assim, duplo. Mas o que ele conta? Ele conta que quando ele era criança, por volta de 12 ou 13 anos, ele se apaixonou por uma menina que também era da mesma idade, os dois tinham a mesma idade, 12, 13 anos. Eles se apaixonaram num verão e eles ficaram ali de namorico um com o outro. Até que os pais descobriram aquele namorico e, com medo de que aquilo se tornasse algo fora do controle, separou essas duas crianças, né? E ele ficou muito chateado, muito triste, porque o amor, né, que ele estava sentindo de verão naquela época, ele foi separado da menina ali que ele gostava, né, a Annabel. E aí, depois de algum tempo, ele descobre que a Annabel, lá onde ela estava, pegou a febre tifoide e faleceu. Ele ficou extremamente frustrado, extremamente chateado, triste, arrasado pela perda da pessoa que ele amava, né, ali aos 13 anos. E ele manteve como se a visão dele para as mulheres fosse aquela. Parou naquela pessoa, naquela idade, os 13 anos mais ou menos. Ele fala, gente, tem um trecho no livro que ele diz assim: eu era um menino muito forte e sobrevivi à dor, mas o veneno ficou na ferida. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que tudo que acontece na infância da pessoa, seja ela criança, adolescente não entende, tem 10 anos só, ele não entende o que está acontecendo. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque crianças, por mais que pareça que eles não entendem o que está acontecendo, pode sim causar estragos na vida dele adulta, né, na fase adulta. A gente tem que observar bastante, conversar muito com as crianças quando acontece alguma coisa trágica, quando acontece algum fato que mexe com as emoções da criança, né? Aqui, muito provavelmente, a gente poderia até falar assim: é um namorico bobo, viu a menina numas férias. Mas, gente, realmente, aqui ele falou que o veneno ficou na ferida, não foi tratado, ninguém olhou, ninguém observou. E isso foi o início do transtorno psiquiátrico que ele desenvolveu. Ele cresce, ele casa novamente, mas ele só tem olhares, gente, para meninas, né? Mesmo depois de adulto. Ele tem uma fixação pelas meninas de 13 anos, porque ele vê nas meninas de 13 anos aquela garotinha que ele gostava lá quando ele era uma criança, tá? Inclusive, ele casa com uma mulher e ele pede para essa mulher se vestir como criança, porque ele acha que se ela se vestir como criança, ela fica mais atraente para ele. Esse casamento não dá certo, ele acaba se divorciando, né, dessa mulher, e ele vai em busca de dar vazão a esse desejo que ele tem de meninas, e ele decide ir dar aulas, porque ele é uma pessoa, gente, culta, tá? Ele é um professor, ele é culto, ele acha que... Então ele diz que ele vai viajar, e ele é francês, ele vai para os Estados Unidos, né, no livro. Ele vai para os Estados Unidos para dar aula para as meninas, para que assim ele tenha a oportunidade de fazer o que ele não fazia até então, tá? E aí ele chega numa casa, ele vai ficar hospedado numa casa, e ali quando ele chega naquela casa, ele avista uma menina de 12 anos, que é retrato falado ali da Annabel. Ele acha ela extremamente parecida, ele olha para ela e ele fala: é ela. Então ele cria ali uma fixação por essa menina e decide ficar naquela casa simplesmente, já de caso pensado, para fazer coisas
ruins com essa menina. A mãe dessa menina se apaixona logo de início por esse homem. E aí ela faz de tudo para que ele fique na casa, né? E ele realmente fica. E essa mãe, aí aqui agora eu quero trazer uma outra percepção para vocês. Essa mãe fala mal o tempo todo dessa criança. Ela tem 12 anos, é uma menina animada, é uma menina que brinca, que faz várias coisas e que é uma menina ativa. E a mãe olha para essa menina, o foco da mãe, né, a lente que a mãe coloca nessa menina é que a menina é uma menina arteira, que a menina é uma menina teimosa, que a menina é malcriada, que a menina... Porque ela é ativa. Aqui no livro não, a gente não tem nenhum relato da menina estar fazendo nenhuma malcriação, da menina estar fazendo nada que vá além do que a idade de 12 anos uma adolescente faz. Mas a mãe, o tempo todo, fala da menina dessa maneira. E aí eu quero trazer aqui agora um ponto para quem é pai e para quem é mãe, ou para quem cuida de criança, professores e assim por diante. O filho, a criança, ele se vê com o olhar que olham para eles, né? Então, se você diz que a criança é teimosa, que a criança é mal criada, que a criança só faz arte, a criança vai acreditar nisso. E ela vai ficar desse jeito, porque se eles estão dizendo que eu sou assim, então eu sou assim mesmo. A gente tem que tomar cuidado da nomenclatura que a gente dá para as crianças. E por causa disso, por causa dessa mulher, essa mãe, vê a menina apenas com esses olhos, ela não consegue proteger a filha dela dos ataques desse homem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui, gente, fiz um scriptzinho para eu ir seguindo, para eu falar tudo que eu queria falar sobre esse assunto, tá? Só me falem se tá fazendo sentido para vocês, se tá tudo ok, para eu continuar aqui. Aí, gente, assim, o tempo todo no livro, como ele tá escrevendo pro júri, para que ele seja absolvido no julgamento, o tempo todo ele tenta convencer o leitor de que ele é um pobre coitado apaixonado, que foi capturado pela inocência e pela beleza daquela menina e que ele foi seduzido por aquela criança. E aí aqui eu quero trazer mais um ponto, tá? Hoje, gente, hoje em dia, as crianças realmente, elas estão além de sua idade, né? Eu com 12 anos, eu me lembro como que eu vivia. E hoje, quando eu vejo vídeos de meninas de 12 anos, realmente elas não têm atitudes, não têm vestimenta de meninas de 12 anos, né? As pessoas hipersensualizam, as músicas, os filmes, tudo é algo muito, né, diferente da minha época, pelo menos. Então, é normal que a gente às vezes que a gente enxergue algumas crianças com essa hipersensualidade antes até da idade. Mas isso não é desculpa, né? Isso não é justificação para que uma pessoa que tenha esse transtorno olhe para a criança e queira fazer alguma coisa com ela, né? A criança em si, ela está seguindo o padrão ali do que a família deixa, do que ela vê na mídia e tudo mais. Agora, o que o adulto vai fazer é que é o errado, né? O que a criança, como a criança se coloca, é a atitude do adulto em relação à criança, né? É isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque aí é onde muitas pessoas olham aqui e falam assim, ela é que seduzia ele. Mas, de novo, esse narrador não é confiável. Ele tá querendo fazer com que a gente pense o que ele quer que a gente pense, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que a gente lê algumas coisas que ele diz, que ela colocou aquela roupa, ela foi nadar e ela fez insinuações no rio para que eu visse. Gente, a menina tem 12 anos, ela tá se divertindo lá na água, ela não tá nem pensando que ninguém tá olhando para ela, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque ele tenta realmente convencer. E isso é o que acontece no geral, né? Pessoas que têm... a gente vê aí, gente, o tempo todo, né? Falando, algumas crianças levando a culpa por terem sido violentadas, né? Então isso também é abordado no livro, tá?
Aí, gente, existe um momento, né, que o que acontece? Essa mãe, por incrível que pareça, lembra que eu falei pra vocês que ela não ia conseguir proteger esse homem, né? A criança dela desse homem. Tanto é que ela se casou com ele porque ela ficou apaixonada por ele, ele viu a oportunidade que casando com a mãe, ele teria mais acesso à filha. Então ele casa com a mãe e ele mantém um diário falando ali tudo que ele acha da mãe, que a mãe é gorda, que a mãe é horrível, que a mãe é nojenta, mas que por causa da mãe ele tem acesso à filha e que a filha é assim, que a filha é assada. E a mãe, em determinado momento, acha, né, a carta, o diário dele, em que ele fala aquelas monte de coisa dela e fala aquele monte de coisa da filha. E pasmem, essa mãe fica assim, horrorizada, ela sai do controle dela mesma, mas não pelo que ele está fazendo com a filha, porque no diário ele já relata algumas coisas que ele faz com a menina sem a menina perceber. Porque a menina é uma criança, ela não entende, ela não tem malícia. Então ele faz sim algumas coisas. Inclusive, ó, tem uma parte aqui no livro, página 74. Olha só o que ele diz. Aqui ele se aproveitou da menina, a menina não percebeu porque ela é realmente muito inocente. E olha só o que ele diz. Eu me senti orgulhoso. Consegui roubar o mel de uma abelha sem trazer mal à moral de uma menor. Eu arquitetei o meu sono, ardente e pecaminoso, e ainda assim Lolita permanecia a salvo, e eu também. A menina não sabia de nada, eu não lhe fizera nada, e nada me impedia de repetir uma performance que a afetara tão pouco. Então, ele já vinha fazendo algumas coisas de maneira muito sutil, e ele relatava no diário. A mãe pegou e viu. Só que a mãe confronta ele dizendo: você não me ama? Você não casou comigo por mim? Você vai ficar longe dessa menina? Ai, gente, me dá até um negócio. Ela se indigna mais pelo fato de ele não estar interessado nela do que pelo fato do que ele está fazendo com aquela criança. Então, mais uma coisa aqui que a gente vai colocar em pauta, né? Pais, cuidado com as reações, né? Adultos, cuidado com as reações ao saber de uma violência contra a criança. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o mais importante é a criança, né? E aí ela fica completamente transtornada. Ele fala que o que ela tá vendo ali é um absurdo. Ela sai correndo e ela é atropelada. E essa mãe falece, essa mãe morre. E é aí que vem a parte 2 do livro, quando já tá um pouco mais avançado. Vem a parte 2 do livro, onde ele vê a possibilidade de fazer o que ele quiser com aquela criança, agora que ele, já que ele casou com a mulher, agora ele é o pai, né? Ele se nomeia o pai daquela criança. E aí ele resolve levar essa criança para viajar e fazer tudo o que ele quiser com ela. E o tempo todo ele deixa muito claro que assim, ela queria, né, fazer o que ela estava sendo submetida a fazer. E assim, já vou deixar claro aqui, gente, que esse livro não tem nenhuma cena. O Humbert, ele toma muito cuidado em não descrever nada que escandalize o leitor, porque ele não quer ficar com culpa no cartório. Lembre que ele está escrevendo para o júri. Então, não tem nenhuma cena explícita, nada aqui, então pode ler tranquilamente, tá? Então, mas ele fala ali sobre, né, os deveres matinais dela, as coisas que ela tinha, né, que fazer. Então, tem alguns momentos, né, em que ele fala que ela gostaria, que ela gosta do que tá, né, que é o desejo dela, que ela também é apaixonada por ele. Mas em vários momentos ele deixa escapar que ela não está contente com aquilo. E é isso que eu acho estranho, porque algumas pessoas leem e acham que era uma história de amor. Só que assim, em muitos momentos ele deixa muito claro, sabe, que
que ela estava sendo forçada. Tem uma página aqui em que ele diz que ele precisava fazer ameaças. Tem uma outra página aqui em que ele fala que, olha só, essa fala aqui, olha. A maior ameaça era a ameaça do reformatório. E a que ele sentia mais vergonha. Desde o início do nosso entendimento, tive a sagacidade de perceber que precisava assegurar-me de sua cooperação mais absoluta para manter as nossas relações em segredo, de maneira que isso se transformasse numa segunda natureza para ela. Por mais que se ressentisse comigo, fossem quais fossem os prazeres que ela almejava. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ela almejava estar comigo, mas eu precisava me assegurar de que ela iria cooperar, que a nossa relação ficasse em segredo. Então, o que eu fazia? Eu ameaçava ela. Onde que isso aqui seria uma relação de amor, gente? Eu, sinceramente, não consigo entender. Tem momentos aqui em que ela pergunta pra ele quando é que a gente vai parar de ficar fazendo essa imundície. Vamos nos comportar como pessoas normais. Ela tem alguns momentos em que ela realmente vê que não tem mais como ela escapar. Então ela meio que ela pede dinheiro pra ele como forma de troca. E aí as pessoas falam, tá vendo? Ela estava interessada no dinheiro dele. Mas aí depois a gente descobre que ela estava guardando esse dinheiro, todo o dinheiro que ela pegava, ela escondia num lugar, juntando aquilo para que ela conseguisse fugir. E até chega um momento em que ele descobre esse esconderijo, ele tira tudo que ela juntou. Então, onde que isso seria uma relação, né, de amor? E então, gente, chega uma hora que ela consegue se livrar desse homem, né? Já vou pular mais pra frente lá. Chega uma hora que ela consegue se livrar desse homem, só que ela se vê nas garras de um outro homem ruim. Por quê? Porque ela não tem referência do que é ser saudável. Gente, essa menina, antes do Humbert chegar lá na casa dela, ela com 12 anos, ela já não tinha o pai. Ela era criada pela mãe sozinha. Lembra que eu falei pra vocês que o foco da mãe era só olhar pra ela daquela maneira, que ela era teimosa, que ela era malcriada e tudo mais. Então ela não tinha uma boa relação com a mãe e não tinha pai. Quais eram as referências dessa menina? Com 12 anos, ela se vê nas garras de um pedófilo e ela ali, ela passa por uns 5 anos mais ou menos com ele e ela não tem referência do que é saudável, ela não sabe o que é saudável. Então ela entra numa outra relação com outro homem que ajuda ela a sair daquela situação, mas que é um homem que também não é bom pra ela. E aí o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês? Uma criança que não tem referência saudável em casa, na vida adulta, muito possivelmente não vai ter um relacionamento saudável também, se não tratar das situações do que viveu lá na infância. Lembra do que ele falou? O veneno fica na ferida. Por mais que você viva, eu sou forte, eu dei conta disso, isso aconteceu no passado e tudo mais. Se você não cuida das coisas que aconteceram, que lá na sua infância, que te trazem, né, uma ferida, no seu futuro isso vai aparecer de alguma maneira, tá? Eu não vou trazer a terceira parte do livro, porque aí a terceira parte do livro vai contar por que ele tá lá, o que aconteceu, por que a Lolita faleceu, o que foi que aconteceu. Então eu não vou entrar nesse detalhe, porque quem quiser ler, eu já falei bastante coisa, né? Estou amando seus conteúdos. Obrigada, Nádia. Muito obrigada. Bem-vinda aqui, viu? Então eu não vou ler o resto, eu não vou falar sobre o resto. É um livro de quase 400 páginas. E vou dizer, gente, é um livro arrastado. Não é um livro fluido para quem gosta de ler, tá? É um livro, eu demorei 2 semanas para ler e eu tenho um ritmo de leitura um pouco mais rápida do que isso. Tem como é um manuscrito, não tem muito diálogo, é ele contando uma história. Então tem parágrafos aqui que são uma página inteira de ele contando, né? Eu gosto de spoiler.
Mas tem gente que não gosta, viu, Rafa? Então eu vou evitar. Mas assim, eu contei pra vocês, ó, mais ou menos até aqui assim, ó. Aí essa parte aqui eu não vou comentar, que aí é realmente o finalzinho do livro. Mas vamos fazer aqui então um resumão, tá? Do que eu posso trazer para vocês de maneira sistêmica, né? Do que é essa história aqui. Além da minha percepção de leitura, né, gente? Porque eu acabo falando muito do que eu achei, do que eu não achei e tal. Então eu coloquei aqui 6 pontos para recapitular com vocês sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Então, todo mundo ama spoiler. Você sabe que já teve uma época que eu gostava, agora eu não gosto mais não. Até eu tenho uma amiga também que ela gosta bastante de ler e ela fica passada comigo, porque eu falo, eu vejo, né, mas eu não leio nem a contracapa aqui, ó. Porque dependendo do que tá escrito aqui, você já sabe. Às vezes eu gosto de pegar um livro sem saber exatamente nada do que significa, para eu realmente ser surpreendida. E quando eu pego um spoiler, eu fico maluca. Livro, filme, no geral. Gente, tá subindo tanto coraçãozinho, muito obrigada. Continua aí nos coraçãozinhos que isso daí ajuda, viu? O Instagram entende que o conteúdo tá relevante. E aí compartilha também aí com o pessoal que vocês acham que vai gostar desse conteúdo, tá? Vamos recapitular então os 6 pontos? Vamos lá. Ponto 1. Traumas não resolvidos na infância vão trazer consequências para o futuro. Lembra lá do que aconteceu com ele quando ele era criança, que talvez, né, não justifica, mas que talvez se alguém tivesse olhado, talvez ele não tivesse criado, né, aquele transtorno psiquiátrico. Inclusive no livro fala, viu, gente, que ele ficou não é detido, nem preso. Esqueci a palavra. Mas ele ficou por um tempo em clínicas psiquiátricas por um bom tempo, porque ele tinha consciência de que ele tinha um problema mental, tá? Então, ponto 1. Traumas, coisas que acontecem na infância vão reverberar no futuro e pode desencadear transtornos psiquiátricos, tá? Ponto 2. Pais que veem os filhos apenas com as lentes da malcriação não conseguem proteger os seus filhos. Se você ficar olhando apenas para a malcriação da criança, você não consegue ter uma visão geral do que está acontecendo em torno dela. Teve momentos aqui, gente, que a mãe chegava no Rampart e falava assim, ela tá te incomodando demais? Eu vou prender aquela menina porque ela deve estar te incomodando muito. Quando, na verdade, quem estava incomodando a menina era ele. E ela não conseguia perceber. Então, muito importante, quem lida com crianças, eu sei que tem gente aqui que tem filhos, eu sei que tem gente que talvez cuida de criança, supervisiona, professores e assim por diante. Cuidado com as lentes que se coloca nas crianças, cuidado da maneira como você vê as crianças, porque você não consegue ver uma visão geral do que está acontecendo em torno dela. Ponto 3. Uma criança hipersensualizada nunca será convite para um adulto, tá? Aquela criança ali tá com jeito. Isso não é convite para que um adulto faça alguma coisa com ela, tá? E aí isso puxa o 4º ponto. A criança nunca é culpada. A culpa vem do adulto, que sabe o que tá fazendo, exatamente o que tá fazendo. E ele sabe, tá, gente? Em vários momentos ele fala que ele é um monstro, que que o que ele tá fazendo é um pecado. Só que ele usa muito a lábia para tentar convencer o júri de que ele fez tudo aquilo movido por amor, de que ele realmente era apaixonado. Tem um momento aqui, gente, que se você não sabe o que tá acontecendo, você fala, coitado dessa pessoa, ele tá sofrendo muito por amor. Porque ele dá a entender isso, que tudo que ele faz é por extremo amor àquela criança, tá? Ponto 5. Uma criança sem referencial saudável não sabe identificar o que é saudável na vida adulta. Então, mais uma coisa, se você cresceu num lar que tinha ali um ambiente que não era saudável, seu pai, sua mãe, seu tio com a sua tia, seu avô com a sua avó, e você teve contato com isso, cuidado. Porque quem não tem referencial saudável na infância não sabe o que é saudável na fase adulta. Aí a gente vê aí mulheres que
se envolvem com homens que fazem coisas, atrocidades com elas. Às vezes a gente pensa, como que a pessoa se sujeita a isso? Por que não dá um pé na bunda desse homem e vai embora? Gente, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, não sabe o que aconteceu na infância dessa pessoa. Então, se ela se sujeita a algumas coisas hoje, é porque talvez ela acha que é assim. Foi assim com os meus pais, foi assim com os meus avós, foi assim com os meus tios, vai ser assim comigo também, né? Então, um alerta aqui para todo mundo que está assistindo agora e que vai assistir o replay depois, né? Se você está assistindo o replay agora também. Então, cuidado, se você passou por referenciais que não são saudáveis na infância, hoje você é adulto, você sabe mais ou menos o que deve, o que não deve fazer, você, né, pode ter problemas na sua vida adulta, nos seus relacionamentos. E não tô nem falando aqui de coisas graves, mas um grito. Se você vive numa casa que tem muito grito, você acha que um homem gritar com você é normal. Você acha que na sua empresa, o seu chefe gritar com você é normal. E não é bem assim. Olha só o que a Nádia diz. Fui assediada na infância e precisei de muita terapia para entender tudo isso. Porque vocês viram o que eu falei? Tem momentos em que a criança nem sabe o que está acontecendo. Talvez ela só vai se dar conta do que realmente estava acontecendo lá no futuro. Porque às vezes é um assédio sutil, mas não deixa de ser um assédio, não deixa de ser uma violência contra o corpo da criança. Inclusive, gente, não sei se vocês já viram, tá? Achei muito interessante aqui, ela usou o termo assediada. Eu fiz um vídeo recentemente falando por que a gente não pode mais usar a palavra abuso. Se você já viu, eu não sei se você já viu, compartilha esse vídeo com um monte de gente, para um monte de gente assistir. Se você não assistiu, vai lá no meu vídeo, rola, você vai achar o vídeo que fala sobre isso, tá bom? Quem já passou por isso sofre com isso até hoje, né? Então, a gente precisa saber que não estamos sozinhas, que temos uma rede de apoio, muitas pessoas passaram por isso e a gente pode se apoiar uma na outra, ok? Ponto 6 e o último ponto aqui, tá, gente? O criminoso, e aqui eu tô falando, né, sobre a pessoa que comete o ato, porque como eu falei lá no início, para quem chegou depois, pedofilia não é considerado crime, tá, gente? A pedofilia é considerado como um transtorno psiquiátrico, tá? Cheguei aqui por esse vídeo. Muito, muito bem-vinda. Que legal que você chegou por esse vídeo. Fico feliz, porque então quer dizer que tá espalhando, né? Ai, gente, eu fico muito feliz. Que espalhe mais. Então, gente, esse sexto ponto aqui, né? O criminoso, por muitas vezes, vai tentar e muitas vezes vai conseguir convencer de que ele não é culpado. E esse livro é uma prova disso. Por que que eu não lia por muito tempo? Porque as críticas que se faziam a esse livro eram muito grandes. Porque um monte de gente dizia que esse livro aqui contava uma história de amor. Por quê? Porque o criminoso fez um manuscrito para tentar convencer o júri para que ele se safasse da prisão, e um monte de gente leu e caiu na lábia dele. E é exatamente o que acontece hoje. Ah, mas ele não fez por mal, ele só tava brincando, era carinho, ai, é parente. Ai, mas não tem nada demais, o que ele fez não era. Ou que ela, tá? Eu falo ele, gente, mas as mulheres também assediam, viu? Então, eu falo ele porque a maioria, né, são homens. Tem uma estatística que diz, né, que primeiro vem os pais, depois vem os padrastos, os avós, os irmãos mais velhos. As mulheres que assediam, que violentam, estão lá bem por último na lista, mas elas também fazem isso. A minha filha era gritos, violência emocional todos os dias e a culpa era sempre das crianças. A minha família era gritos, violência emocional todos os dias e a culpa era sempre das crianças. Foi o que a gente falou aqui, né? Infelizmente, as crianças recebem a culpa por muita coisa. E os adultos colocam mesmo. Colocam a culpa na criança porque é muito mais fácil você dizer que a criança que é culpada do que nós mesmos como adultos assumirmos os nossos erros. E o perigoso é
A gente contar essa mentira para outras pessoas e as outras pessoas acreditarem. A criança acredita, realmente eu sou a malcriada, realmente eu é que sou o problema. E os outros adultos também, é verdade. Acredita no adulto e não na criança, como aconteceu com muita gente que leu esse livro aqui, ok? Josi diz assim, é muito doido viver em ambientes negligentes com o emocional das crianças. Pois é doido. É uma coisa muito triste. Ambientes negligentes negligenciam as suas crianças e as crianças depois se tornam adultos que negligenciam as suas crianças. É um efeito dominó, gente. É um efeito dominó. Quem foi negligenciado provavelmente vai negligenciar o próximo e isso vai passando de geração para geração. Se não se tomar a consciência, se você não ampliar a sua consciência e perceber, peraí, não foi porque eu fui criado dessa maneira que eu vou criar os meus dessa maneira. Não é porque lá na minha sala de aula eu era desse jeito que eu vou tratar os meus alunos desse jeito. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai repassar para as próximas gerações. Ok, gente? Eu até passei. Geralmente eu faço meia hora de vídeo, mas esse aqui rendeu. Esse aqui acabei passando aqui da hora. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Os corajosos. Me assistir aqui de manhãzinha, né? Eu fico muito feliz, eu agradeço muito todo mundo que apareceu. Vocês são sempre muito bem-vindos nas Manhãs Sistêmicas. Semana que vem vai ser na terça-feira, tá? O livro que eu vou ler para terça-feira é um livro bem fininho. É um livro que vai falar sobre relacionamentos, da doutora Carla Queiroz. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui é um livro sobre relacionamento, ele é bem fininho, então dá tempo aí, eu acredito que eu leia no sábado ou no domingo. Dá pra ler em um dia isso aqui, gente. Então, na terça-feira a gente vai falar sobre isso, porque foi o livro que vocês votaram para a próxima Manhã Sistêmicas, tá? O livro que nós comentamos hoje foi este daqui. Quem quiser fazer um print agora para postar lá nos status de vocês, nos stories de vocês, e me marca, porque, gente, isso ajuda muito, aguça a curiosidade de quem vê, tá? Se vocês gostaram aqui do conteúdo, pode ser que outras pessoas gostem também. Então, eu vou fazer uma pose aqui, eu não vou sorrir muito, porque esse livro não é pra sorrir, né, gente? Então, eu vou aqui fazer a pose, vocês fazem aí um print, tá? Acredito que foi, né? Então, gente, aí, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tem aí um resto de semana que tá já quase no finalzinho, muito bom. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Até a próxima semana, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.